estamos aqui, Valfrido Vardi e eu, para mais uma edição de Reconversa. Hoje nós vamos entrevistar uma das figuras mais importantes da história do Brasil. Quando eu digo história recente, é pegando assim, aquela periodização histórica um pouco mais longa, porque ele está aí fazendo história no Brasil há 60 anos, uma das figuras mais conhecidas do mundo político. E tem uma coisa, né? Estou falando do Zé Dirceu, que a essa altura as pessoas já sabem. E tem uma coisa sobre José Dirceu, né? Se atribuem a ele alguns poderes especiais, quase mediúnicos. Recentemente, uma festa de aniversário do José Dirceu, e a imprensa ficou assim abismada. Nossa, mas havia gente de todas as tendências lá, né? E eu achei curioso, ministro, que teve um que observou. E o Zé Dirceu também tem amigos de direita. Disse, meu Deus do céu. Aí tive de lembrar como é que se fez, né, a política de alianças de 2002, da primeira eleição do Lula à presidência. Enfim, nós vamos falar de muita coisa aqui sobre, enfim, quem é e o que quer José Dirceu. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. E a nossa primeira questão, aí o senhor vê o tempo que o senhor quer dispensar isso, mas a gente sempre pede que a pessoa faça uma síntese da própria vida. A sua vida ela é bastante venturosa, cheia de acontecimentos, mas, digamos, até aqui, se o senhor fosse fazer uma síntese, que síntese o senhor faria? Quem é esse José Dirceu que está aqui na nossa frente? Bem, primeiro, boa noite. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, Valfrido, Reinaldo. Primeiro, eu sou mineiro, né? Isso é muito importante, porque define muita coisa da minha vida. Ter nascido na montanha, na fronteira com São Paulo e Rio, muito próximo, portanto, dos grandes centros financeiros, políticos, culturais do país. Inclusive a capital do maior estado e a capital da República. Nasci em 46. Ter nascido em Minas Gerais é importante, por causa do sentimento que eu recebi dos meus pais e também na educação de Minas, né, da liberdade, e do Brasil, da independência. Eu cresci de criança para adolescente no período JK, que eu considero depois do Getúlio, né, o único que realmente liderou o Brasil, encarnou o Brasil. Né, o mineiro assim. JK. Encarnou o Brasil, né, com planos de metas, né, e com Brasília. Eu nasci numa família udenista. Minha mãe tinha um retrato do brigadeiro Eduardo Gomes. Mas, por destino, ou pela vida, o sócio do meu pai era PTBista, João Mota, getulista. E meu pai era gráfico, tinha uma tipografia, né? Ainda imprimiu com o pé ainda, fez as máquinas girar e colocar com o pé. E eu fui educado no Tesouro da Juventude, que é um livro positivista, uma enciclopédia positivista. Uhum. Depois num colégio que, não sei por quê, por causa da malária. O colégio ia ser no Rio, mas por causa da malária, os beterramitas franceses trouxeram esse colégio para passar 4, gratuito no ensino, né, da quinta, nona série, que seria hoje, né, que o ginásio, como chamava. Aliás, tinha exame de admissão, um padre irlandês, um canadense, um argentino, espanhol, francês, italianos. Tanto é que eu cheguei em São Paulo em 61 e eu já tinha lido grande parte dos clássicos da literatura russa, francesa, inglesa. Aliás, lia em francês. E passar 4 é política, por causa das guerras, por causa de 24, 30, 32, porque quem tomasse, o Brasil não tinha rodovias, né, até a Segunda Guerra Mundial, quem tomasse entrogamento Cruzeiro Passa Quatro, parava o país, por isso que o Getúlio manda tomar Cruzeiro e Passa Quatro quando ele sai do Rio Grande do Sul. Então a política era muito viva na minha cidade, mas eu, na verdade, quando vim para São Paulo, não tinha nada de política. Eu vim para ser office boy, como milhões de brasileiros, né? Para estudar e trabalhar. Fui estudar no Colégio Paulistano, mas já estava politizado. Eu assisti o golpe de 64 no escritório de um deputado, que eu fui trabalhar porque um tio meu foi prefeito várias vezes de Guareí,
chamava Antônio Fumeiro, porque Passa Quatro foi uma base de beneficiamento de fumo que os italianos, aliás, enriqueceram, construíram vilas fantásticas na cidade. Fernando de Moraes escreveu Olga numa delas, que era também de um gráfico chamado Regasten. Eu cheguei em São Paulo já politizado, mas não participei do movimento estudantil, porque eu trabalhava de secundarista, eu trabalhava o dia todo e estudava à noite. Nós estamos falando de que ano aí, só para... Em 61, cheguei em São Paulo. Tá. Ainda tinha bonde ainda, que nunca deviam ter tirado, né? Mas tiraram. Né? Tinha bonde ainda. Cheguei a morar no edifício São Vito, famoso treme-treme. Ah, o treme-treme. Estava novinho, que alguém muito esperto percebeu que os motoristas dormiam nos caminhões, né? Centenas de motoristas. Sim. E criou aquilo kitnet para motoristas. E meus amigos de Passa Quatro que me deram carona, que tinham um Expresso Siqueira, compraram um apartamento e a gente passou a morar lá, estudantes que chegaram. Depois fui morar em pensão. Mas quando houve o golpe, eu já tomei partido. Quando eu vi os estudantes Mackenzie apoiando o golpe, eu falei, não. Meu lado é esse lado aqui dos office boy, dos meninos que trabalhavam, né, de administrativo, não é o boy dos filhos da elite de São Paulo. E a faculdade mudou minha vida. Porque eu cheguei na faculdade com uma expectativa tão grande, tive uma decepção tão grande, mas tão grande, porque centro acadêmico fechado, Atlético é fechado, proibido fazer cineclube, que eu adorava, proibido fazer feira de livro, proibido falar de política. Entendeu? Anuidade cara. Os professores, tirando o professor Franco Montoro, que foi um homem fantástico, era o único progressista. O outro era um húngaro anticomunista, o outro era um monarquista, o outro era da TFP. O senhor está falando de qual faculdade? Faculdade de Direito da PUC. Só para as pessoas saberem. Que se transformou numa grande faculdade, né? A PUC depois mudou completamente. O ministro é advogado com carteirinha e tudo, é bom saber. Advoguei 30 anos, aí arrumaram um pretexto, me caçaram a inscrição, mas depois... Mas já resolveu, né? Me reabilitaram por unanimidade, tudo, já passou isso. Né? Então minha vida... E a faculdade mudou minha vida, porque comecei a lutar contra a ditadura, né? Porque, além do autoritarismo que existia no ensino. Né? Vamos lembrar que nessa época as meninas sentavam separadas dos meninos, podia juntar. A primeira coisa que nós fizemos foi juntar. E comecei a lutar contra a ditadura, porque nós estudávamos na faculdade de Direito, que ensinava Direito Constitucional, não podia falar que tinha uma ditadura. Então era... Né? E sempre trabalhando, estudando, e o movimento estudantil mudou minha vida, a universidade mudou minha vida. Só uma coisinha que, enquanto o ministro falava, eu lembrei. Tem um poeta lá da sua terra, Cláudio Manuel da Costa, que tem um soneto maravilhoso, que ele fala justamente da condição de ser mineiro, né? Aí ele diz que ele fala de Minas cercada de montanhas, né? E de como isso forjou um temperamento único do mineiro e dele mesmo, né? E dos mineiros. Mas aí ele fala, a conclusão é, quem diria que em penhas tão duras, né, montanhas tão duras, se fosse construir um coração, que é o dele, aí está falando de amor, sem nenhuma dureza. O senhor é considerado um homem muito cerebral. É assim mesmo? Ou o senhor está como Cláudio Manuel da Costa, na aparência a montanha tem a ponta muito firme, muito dura, mas é um coração sem dureza? Não, eu acredito que eu fui muito beneficiado pela vida, né? Porque eu vivi todos os principais momentos do Brasil. E como protagonista. Vivi o movimento estudantil, vivi a luta armada, vivi a fundação do PT, sou um dos 111 fundadores do PT. Sim. Vivi a campanha das diretas, a constituinte, eu fui constituinte estadual. No começo eu não queria ser nem deputado e nem membro da direção do PT, eu queria ser militante do PT, que aliás eu acho que eu sou até hoje, é isso, militante do PT. Depois eu vivi o impeachment do Collor, né, e as campanhas do Lula, e a vitória do Lula, e fui ministro durante 30 meses. Então, isso me deu muita experiência, né? E me deu... Porque eu sou um anfíbio, na verdade, né? Eu sou um militante que tenho muita... Esse lado partidário, que eu fui formado no Partido Comunista Brasileiro, né? Que foi meu primeiro partido, depois o PT, depois passei pela LN, pelo Molipa, mas foi o PT. E também essa coisa de organizar, né? E eu fui construindo a convicção, depois da luta armada, né? Quando o Lula surge,
eu me dei conta que era a oportunidade da nossa geração, a possibilidade de construir aquilo que os grupos marxistas-leninistas se consideravam a vanguarda da classe trabalhadora, e nunca eram, né? Até pelo marxismo-leninismo, né? Entre aspas. Eu vi naquilo uma oportunidade única para o Brasil. Eu sempre tive como referência o Brasil. Eu sempre fui de esquerda, socialista. Vou dizer assim que eu sou marxista, mas sempre fui formado no marxismo. Eu sempre adorei história. As únicas medalhas que eu ganhei nas escolas foram de história e geografia. Matemática, física, química. Eu não sei nem por que eu fui fazer científica, né? Devia ter feito clássico, né? Porque eu queria estudar economia e administração, mas como eu trabalhava e não tinha cursos noturnos naquela época, eu fui para o direito. Acabei estudando de manhã porque o escritório me deu essa oportunidade onde eu trabalhava. Então, eu acho que eu, por estudar muito, por ler muito, tanto em Cuba, quando eu vivi aqueles 2 anos que eu fiquei... Porque o primeiro ano que eu fiquei em Cuba, 69, 70, eu fiz treinamento militar. Estava totalmente centrado nisso. Depois, 72, 64, eu estudei muito. E quando eu voltei para o Brasil, a minha obsessão era conhecer o Brasil. Porque quando eu fui, depois do sequestro do embaixador da troca, nós fomos no Hércules 56 para Cuba, no voo, 2 coisas me impressionaram. Uma que é fantástica. Nós paramos em Recife para pegar o Gregório Bezerra. O Gregório Bezerra era uma lenda. Para mim era uma... Quando ele entrou no avião, aquele homem muito torturado, ele foi barbaramente torturado, aquela fortaleza, né? Ele olha a agenda e fala: Cabo, essa agenda está muito apertada. O cabo aceita a ordem, o comando dele, vem e solta a agenda. Eu falei: rapaz, esse homem é... E nós estávamos algemados, Sim. Algemado no Hércules, mas é só os militares mesmo, né? Tanto é que no México, quando chegou, a Polícia Federal mexicana que subiu falou: pode soltar essa gema. Aqui é território mexicano, vocês soltam essa gema já. Aí que eu conheci o filho depois do tenente-coronel que comandou. Mas eu falei: gente, eu saí de Passa Quatro com 14 anos de idade, fui para São Paulo, fui uma vez em Salvador, no Congresso Geral das Entidades da UNE, que, aliás, o Mário Covas me deu a passagem, porque ele era muito amigo do meu cunhado, Flamel Morse, que era um jornalista muito importante, escrevia no Estado de São Paulo, era amigo do Castelinho, tudo. E o Covas me deu uma passagem, São Paulo, Salvador, Brasília, São Paulo. Na cassação dele, uma das razões do IPM foi essa. Eu fui a Brasília, portanto, ver minha irmã. Brasília era só um areião e aqueles conjuntos da Asa Sul, né? E fui 2 vezes conspirado com o Vladimir Palmeira, que era na verdade, meu líder, né? Até hoje é uma das pessoas que eu mais ouço, escuto e procuro consultar. E fui a Belo Horizonte no congresso clandestino da UNE, num convento. Como é que nós vamos mudar o Brasil, governar o Brasil? Eu falei: gente, nós não conhecemos o Brasil, eu quero conhecer o Brasil. Quando eu voltei da clandestinidade, fiquei 7 anos clandestino aqui, todo mês eu ia conhecer uma região do Brasil. E estudei. Na prisão, de novo agora, que eu passei 40 meses no regime fechado, e mesmo quando eu estava com tornozeleira em casa, 1 ano, eu li muito. Li, estudei, revisitei. Só uma coisa, fechado, sozinho? Ou... Não, eu fiquei com o Vacari, com o André, depois fiquei com o Luiz Argolho, depois fiquei sozinho porque eu queria escrever. Tá. Quando eu voltei, a vez que eu fiquei, que é uma prisão completamente absurda, o Supremo me soltou em seguida, a segunda prisão, eu fiquei com o Luiz Estevam, que, aliás, foi uma experiência fantástica também, porque ele é um personagem especial. Nós ficamos juntos. Luiz Estevam, só para quem não registra, empreiteiro, senador, e agora dono do dono do jornal Metrópolis, do site Metrópolis. Que revela o que ele é, porque fica uma imagem dele muito ruim, né? Mas a imagem é uma coisa, a pessoa é outra sempre. E é verdade. E eu, inclusive, escrevi o primeiro volume das minhas memórias, né? E agora, depois eu fiquei 6 meses preso. 19 eles me prenderam de novo, inventaram, me prenderam de novo, 3ª vez. E eu escrevi o 2º volume. Certo? Então, essa questão de... porque, quer dizer, eu me dediquei muito e me dedico. Agora mesmo estava lendo, terminando de ler li o Lideranças do Kissinger, que é fantástico, né? Sim. E estava lendo agora
uma ficção sobre o Kremlin, que na verdade é um estudo sobre a Rússia e o Putin, que eu esqueci o nome do autor agora. Eu procuro ler, mesmo que eu estou com muito pouco tempo para ler, porque eu voltei a escrever, e escrever toma tempo, né? O senhor lembra que essa história, e tudo é muito interessante, e os nomes, e essa história do Bezerra é maravilhosa, me solte aqui, porque a hierarquia, de algum modo, estava preservada, né? Independentemente das posições políticas. E o comando, né? E a voz de comando. Mas tudo isso, a propósito de uma pergunta que eu fiz, se o senhor era mais cerebral ou se o senhor é... Eu sou anfíbio, eu acho que eu procuro... Eu sempre estou pensando no Brasil. Sim. Sempre estou pensando como é que nós podemos ser aquilo que nós somos, na verdade. Eu vou passar por favor da bola, mas o senhor está me dizendo mas que... Mas eu sou organizador também, eu tenho uma obsessão... O senhor está me dizendo que a sua questão pessoal, de algum modo, pode ficar em segundo plano, que o senhor tem uma questão fundamental, que é o país. Eu, na verdade, nunca... Quer dizer, eu nunca me preocupei comigo mesmo, assim... Apesar que como eu sou muito... Tenho até um pouco de toque, né? Eu sempre me adapto às condições. Não é fácil ser preso, né? Porque você tem depressão, você tem solidão, você sente muita saudade da família, dos filhos. Muitas vezes você não vê muito uma saída. Então, são momentos muito difíceis para todo mundo. Quem falar que passou na prisão, não chorou, não rezou, não chamou a mãe, entendeu? Está mentindo. Como me disse um preso um dia. Ô Zé, você já rezou, já chamou a mãe, já chorou. Meu cara, agora cumprir a pena, fazer remissão, estudar e trabalhar para encurtar a pena, tá certo? Então, pode ir embora. Tá, fazer 20 anos que ele estava preso. Disse isso para você? Eu fiz exatamente o que ele falou. Saí da depressão no outro dia. Foi um choque de realidade, como se diz, né? Então, Agora, nós somos uma geração... muito especial a geração de 68. Muito especial. Pelo momento que ela viu. É uma segunda semana da arte moderna, a geração de 68. Só não aconteceu por causa do Instituto número 5. O teatro de vanguarda, o cinema novo, a música popular, a jovem guarda. Okay. Porque se tem os Beatles, tem a jovem guarda. Sim. A jovem guarda, as artes plásticas. A diagramação dos jornais começou nos centros acadêmicos. Se você vê os jornais da UEL, os cartazes da UEL, e vê o Jornal da Tarde depois, começou na FAO. Então é uma geração que, no fundo, assaltou os céus, porque ela acreditou que pela luta armada, grande parte dela, não toda ela, grande parte, os trotskistas, por exemplo, não foram, o Partido Comunista não foi, o MDB não foi. Inclusive, eu tenho um fato fantástico, que um dia chega o Cláudio Abramo, eu não sei se o Fernando ai meu Deus, é da minha cidade. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Jornalista? Não, era jornalista. Fernando Pedreira? Foi professor da ECA, ficou exilado em França, na Sorbonne. É da minha cidade, eu não posso esquecer. O irmão dele é físico, daqui a pouco eu lembro. O Mário Covas, o Cláudio Abramo, para me convencer nós, não ir para a luta armada, e sim apoiar, porque nós fizemos campanha do voto nulo em 66. Você vê, eu já fiz campanha de voto nulo. Eu aprendi rápido, né, que tinha que mudar, né? Nós mudamos. A minha geração, quando vem a derrota e vem o Atos número 5 e os anos de chumbo, vamos dizer assim, acho que nós fizemos uma reflexão correta, né? Nós estávamos errados, precisa outro caminho. Porque eu falo muito sobre a história da classe trabalhadora brasileira, escrevo muito, né? Porque eu acho que ela conquistou a cidadania de 17 até 88, entendeu? Porque ela passou metade da vida de ditadura, mas ela sempre se reorganizou e sempre teve sentido do progressismo, do democrático e do nacional, do nacionalismo. Votou no PTB de 46 a 64, votou no MDB, deu vitória para o MDB em 74, quando ninguém esperava. Não é pouca coisa, não. 16 de 21 senador e 44% de deputado, que não precisa ter 44% de voto no Brasil, porque tem um mínimo de 8, essa aberração, né, e o máximo de 70. E a classe trabalhadora depois se encontrou com o Lula e com o PT. Aliás, o PT e o Lula são produto da nova classe trabalhadora que é formada no Brasil, basicamente depois que o governo Geisel implanta a indústria de base, a indústria química, e consolida um setor operário industrial grande, que já tinha cultura, porque já fazia curso primário, né, que a gente chamava, já estudava as técnicas, né, Fabris,
Porque no começo quem trouxe a cultura fabril no Brasil foram os imigrantes, né? O Brasil só foi industrializado em grande parte por isso. Então eu sempre me referencio que nós nos encontramos com os trabalhadores e com a Igreja Católica da Teologia da Libertação. Tivemos a percepção da importância que tinha o PT, como era possível criar um partido e como esse partido era um partido que o Brasil precisava. Porque a classe trabalhadora brasileira, ela sozinha não muda o Brasil, mas sem ela não se muda o Brasil. É um engano. O Brasil precisaria de uma reforma política, porque esse sistema político nosso vai cair de podre. Porque essa história das emendas parlamentares, certo? Mais cedo ou mais tarde vai se transformar num problema. A não ser que haja fiscalização, controle, prestação de contas, porque o Brasil tem poucos recursos. Os poucos que tem deviam ser aplicados naquilo que é fundamental para o país. A minha preocupação com as emendas parlamentares é mais essa. Está compatibilizado com o Plano Nacional de Desenvolvimento? Não vai substituir as doações empresariais, né? Porque aí vai aparecer outra CPI do orçamento, né? Sim. Dos anões do orçamento, entendeu? Então, eu acho que quando eu falo que o tempo é curto, porque, Afeganistão, Iraque, Líbia, Síria, tudo guerra. Ucrânia, guerra. Agora, Israel e os palestinos, guerra. Entendeu? Então, os países têm que ter capacidade defensiva. Aliás, que é a doutrina de segurança do Brasil. Aliás, precisa ser revista. Está parado no Congresso. A Estratégia de Defesa Nacional, a Política de Defesa Nacional e o Livro Branco. Porque também as Forças Armadas Brasileiras, elas estão no passado. Elas estão na Guerra Fria, estão na hegemonia americana. Porque são dois... Você quer? Não, fica à vontade. Porque são duas questões que o senhor tocou. Por exemplo, o agro. Não há dúvida de que nós estamos falando de uma potência, de verdade, do Brasil, do agronegócio. A nossa principal fonte de divisa, que dá, inclusive, a estabilidade, né, da nossa balança e das nossas reservas, e tudo isso é muito importante. Com a participação ativa do governo, porque você tem o Plano Safra... Fundamental. Agora, o maior Plano Safra da história que o Lula fez... É Embrapa, né? Tem uma Embrapa nessa história, com dinheiro público, desenvolvendo coisas, sementes. E, no entanto, a gente tem um agro de um reacionarismo, que é assim, como eu nunca vi. Passou por essa coisa do Bolsonaro e não saiu dali. O senhor até citou o Lupion como a tese correta, mas, por outro lado, esse Lupion também ele é um pouco... Não. O agro é conservador, é de direita. Isso eu cito o caso dos militares Mas a vida do agro vai ficar difícil. Porque se o agro não substituir o agrotóxico, não economizar água e energia, ele não tem futuro. Então, mas o senhor acha que há essa consciência nesse setor? Porque eles se tem algo que está se modernizando no Brasil, é o agronegócio. O problema é que ele tem que se convencer primeiro, Amazônia, desmatamento zero. E um projeto para desenvolver a Amazônia, porque ali vivem 40 milhões de brasileiros, 50 milhões de brasileiros. Não pode simplesmente desmatamento zero. Com ampla infiltração criminosa. Nós temos 40 milhões de hectares de terra para ser restaurado. Inclusive tem a exploração de madeira que você pode fazer com métodos... A pecuária nossa ocupa 200 milhões de hectares para 200 milhões de cabeças. Isso vai acabar diminuindo e vai ter terra também para a agricultura. E substituir o agrotóxico. E cada vez mais proteger as nascentes e ter reservas. Eu acredito que é possível, porque o capitalismo é assim. O capitalismo se reforma, o capitalismo muda. Vamos lembrar Bretton Woods. Sim. 2 guerras mundiais. A primeira matou a elite europeia, inclusive a elite das classes ricas, porque eles iam para a guerra ainda, né? Isso. A Segunda Guerra Mundial destruiu a Europa, o norte da África, a Ásia quase toda, Japão, Coreia, destruiu a Malásia, destruiu parte da China, da Índia. Foi uma devastação do mundo. O que o capitalismo fez? Se autorreformou em Bretton Woods. Ele percebeu que sem um governo mundial, que é a ONU, sem o FMI para o câmbio, sem o OMC, os organismos multilaterais, sem Basileia para separar banco comercial de investimento. Veio a década de 70 ou de 80 com Reagan, Maractash, para dar exemplo,
Veio a desregulamentação, financiarização, Estado mínimo, e o resultado está aí. Quebraram o Estado de bem-estar social, os Estados Unidos virou uma potência militar do dólar e da cultura, a classe operária se desorganizou, veio o fascismo, a extrema-direita, a xenofobia e as guerras. Então, o capitalismo está no impasse. Ele vai se autorreformar ou nós vamos para a barbárie? Porque... Eu seria curioso um socialista falando que nós precisamos reformar ou ressignificar o nosso... Esse é o projeto da esquerda, do campo progressista no Brasil hoje, é uma ressignificação do capitalismo? Não. Ou a sua substituição por alguma coisa diferente? O projeto não é, mas se você pensar... É o que sobra. Nós precisamos atender o povo brasileiro. O povo brasileiro precisa melhorar seu padrão de vida, ter melhores condições de vida. Certo? A esquerda brasileira não tem força para fazer uma revolução. O que seria uma revolução social no Brasil? A revolução no Brasil seria a reforma tributária e a mudança do sistema financeiro, porque a reforma tributária daria condições com a redução. Porque hoje a classe trabalhadora ela é expropriada pelo juro, porque ele paga 50% quando compra bens de consumo duráveis. Sim. E é expropriada pelo imposto, porque ela paga imposto e o 1% que tem 25% da renda do país e os 10% que tem a metade não paga imposto. Paga, mas proporcionalmente paga 3 vezes menos que a classe trabalhadora. Então a esquerda tem que mudar isso. E a esquerda precisa mudar a democracia do país. Então, porque você fala, bem, a esquerda tem que tomar o poder, fazer uma revolução socialista, mas isso não está na ordem do dia. O ciclo histórico que nós estamos vivendo é contra-revolucionário, para usar a linguagem nossa de esquerda, e pior, é de extrema-direita, conservador. Por quê? Porque está havendo um choque de civilização como houve em 68. Qual é o choque de civilização? O capitalismo financeiro, a globalização, quem mais defende a igualdade racial, de gênero, de diversidade, a democracia e o meio ambiente? As grandes corporações mundiais, a Rede Globo. Quem paga o preço pela defesa da chamada pauta identitária? A esquerda. Que defende também corretamente. Então, esse choque encontra uma parcela grande das populações de cada país, ou desempregada, ou sem esperança no Estado e no futuro, ou porque perdeu o padrão de vida que teve com a financiarização, como aconteceu nos Estados Unidos com o Trump. Ele ganhou da classe operária que era branca industrial. De sorte que, em síntese, nós temos elites brancas enriquecidas, bem postas, que costumam ser progressistas nesse debate, e nós temos hoje uma massa grande de gente empobrecida, conservadora, que, no entanto, é conservadora, tendente a reacionar. Contra esses avanços que houve no mundo. E por isso que eles chamam os outros de globalistas. Eles são os globalistas. O Trump já está voltando contra a globalização, né? Isso. Porque o que acontece, na verdade, é que a oposição que eles fazem não é oposição à política econômica, oposição aos objetivos políticos desse ou daquele partido, são as questões religiosas e são as questões das mudanças no modo de vida. Mas isso casamento, corresponde? Aborto, religião. Então, isso já aconteceu na década de 60, porque a Igreja Católica era a marcha da família com Deus pela liberdade, que se repetiu agora com o Bolsonaro, Deus, pátria e família, entendeu? Ministro, o que é que o Bolsonaro representa? Quem ele representa? Que corte o senhor faz? O senhor falou há pouco, e concordamos, as pessoas eleitas estão, e nós temos que falar com elas. Mas houve um tempo, quando os adversários do PT eram os tucanos, por exemplo, havia tucano mesmo, havia gente ali e tal. A direita estava escondida ali, a extrema-direita estava escondida naquele voto dos tucanos, mas havia conversa, havia diálogo. Eram adversários, não eram inimigos, como disse. Eram adversários, não eram inimigos, e ainda que a coisa pudesse ficar bastante azeda, mas as pessoas se conversavam. A verdade é essa, não é? Ainda que o senhor e o Serra pudessem ter divergências brutais, o fato é que vocês conversavam. E se respeitavam dentro de divergências que podiam ser muito azedas, às vezes. O que é o bolsonarismo, a seu juízo? Que troço é esse? Sim, eu sei, tem o trumpismo nos Estados Unidos, tem a extrema-direita no mundo inteiro.
Mas ele é bem brasileiro. Mas ele é bem... É isso ele é que eu queria militar. falar. O quê? Porque ele é militar. Tá. Primeiro porque ele está fora do Pacto Democrático. Ele quer rasgar a Constituição e quer governar o Brasil para a ditadura. Então não tem acordo com ele. Perfeito. Não tem acordo. Quem está fora do Pacto Democrático não tem acordo. A esquerda, a direita, para cima, para baixo, não tem acordo. Porque outro dia apareceu, eu li um texto dizendo assim, se o bolsonarismo perdesse isso ou aquilo, até que seria palatável. Eu disse, não, mas sem isso ou aquilo, ele não é bolsonarismo. Essa é a essência da sua divergência com um entrevistado que veio aqui. Você lembra disso? Um professor. Porque nós levamos quase de 64 até 88 para restabelecer um pacto, porque foi um pacto. Sim. Toda a Constituição é um contrato social. Né? E ela administra os conflitos e a luta política social. Né? E ela tem objetivos, estão lá na Constituição. Sim. Né? Como eu sempre falo, nós somos pacifistas. Nossa estrutura militar tem que ser de defesa, não de ataque. Nós somos pela autodeterminação, não intervenção nos assuntos internos de outros países e somos a favor da governança mundial. Né? O Brasil está lá. Nós não podemos produzir bomba atômica. Nós temos regras. E nós somos democráticos. E, infelizmente, nós temos uma estrutura política que precisa ser reformada, mas nós estamos na democracia. Bolsonaro rompeu esse contrato. E o mais grave, as Forças Armadas o sustentaram na campanha e no governo, porque quase todo o Estado-Maior foi para o governo, pode olhar, foi para o governo Bolsonaro. Sim. E ele botou para fora 4 pelos fundilhos, humilhando, inclusive. E assim mesmo, eles continuaram apostando no bolsonarismo. Por quê? Esse que é o problema. Esse é o problema da democracia brasileira. É preciso reformar as Forças Armadas. E ninguém tem coragem e força para isso. Porque ela mesma não quer se autorreformar. Espero que ela mude. Ministro. Isso é importante pelo seguinte: a história da Força Armada brasileira é só política. República, revolta o governo do Marechal Floriano Peixoto, revolta da Armada, tenentismo, porque como a classe trabalhadora operária fez a greve, ela não era ainda sujeita de si mesma, não tinha expressão, inclusive, da população, a massa, a imensa maioria da população brasileira era camponesa. Você vê que o Prestes fez um 8 no Brasil e não conseguiu levantar os camponeses. E foi aliás, uma epopeia militar. Nem a grande marcha do Mal é comparável com o que ele fez aqui. E os militares fizeram os 18 do Forte, a revolta de São Paulo, que eles tomaram a cidade foi bombardeada. Aliás, o irmão do Juarez Estava morreu combatendo aqui. Miguel Costa saiu, se encontrou com o Prestes e fez a coluna. A Revolução de 30, o Levante de 35, tudo os militares sempre. Tentaram dar golpe em 50, 55, 61, 2 e 57. Há um perene de enquadramento. Que o senhor exaltou tomou posse em razão do chamado golpe da legalidade, que ganhou esse nome, que é extraordinário. Há um perene enquadramento militar no Brasil. E mais importante, só 2 golpes não deram certo. Porque uma parte do exército, inclusive porque o Lote Marechal Lote, da legalidade, que recebeu a espada da legalidade, deu um contragolpe. E o outro, que o Brizola, armou o povo, ganhou a brigada, dividiu o Terceiro Exército, chamou a campanha da legalidade, mobilizou o país, porque a CGT tinha força, as ligas camponesas, a UNE, tudo. Parte do empresariado era janguista, brizolista, né? Impediu. Em 64, eles governaram até 85, né? Governaram até 85, 24 anos de ditadura. A concepção deles está ultrapassada, porque acabou a Guerra Fria, tem outro tipo de guerra, outro mundo geopolítico hoje. Segundo, a bibliografia é uma lástima. Eles continuam. Nós fazemos parte do Comando Sul dos Estados Unidos, segundo, que nem podia, na minha opinião, pela Constituição brasileira. A formação das Forças Armadas hoje é Força Aeronaval. Nós temos fronteiras, tem um problema gravíssimo na fronteira. Exército não tem nada a ver com defesa dos mares e dos rios, isso é guarda costeira. Exército não tem nada a ver com fronteira, é guarda de fronteira, o Brasil não tem. Exército não tem nada a ver com controle aéreo, agora virou militar de novo. Outra coisa é defesa aérea, defesa dos mares, inclusive do Pacífico, certo? Porque para nós vai ser fundamental o que vai acontecer no Pacífico, porque
Da Colômbia até o Equador, principal mercado chinês, principal investidor China. A Rondônia, Mato Grosso do Sul, Pará, Santa Catarina, a logística já está mudando para o Pacífico já, porque é para lá que estão os mercados. Então, as Forças Armadas brasileiras elas têm que ser reorganizadas, inclusive territorialmente. Eu sou favorável ao serviço militar obrigatório acabar, exército profissional, porque a força é militar naval. Alguém vai invadir o Brasil, gente? Vai destruir o Brasil pela força aeronaval. Porque o Iraque foi destruído, a Líbia foi destruída, a Síria foi destruída, a Sérvia foi destruída pela OTAN. E o Putin fez a mesma coisa na Ucrânia. Ele destruiu a infraestrutura da Ucrânia, energética, rodoviária, ferroviária, tudo, para ocupar o Donbass, entendeu? A minha opinião é que ele foi levado a isso pelo expansionismo, não é ele que é expansionista, pelo expansionismo da OTAN. Independente que nós não podemos apoiar uma guerra. Mas a história não é essa que está vendendo aí, que ele que é expansionista. Então, esse problema militar é muito sério, sabe por quê? Porque se as escolas militares continuarem ensinando a mesma coisa e as promoções dos militares continuaram seguindo a mesma lógica, eles não abandonarem essa visão da Guerra Fria, do mundo ocidental, entendeu? E não tiver o interesse nacional, o interesse do Brasil, pararem de que eles são a alternativa para o país, só eles podem moralizar o país, é um pouco como a Lava Jato, entendeu? Só eles podem moralizar, só eles podem ter capacidade para governar o país, e que eles são um poder moderador. Militar não pode fazer política, não pode ser candidato. Se você dá armas para os militares, vão fazer política, nem a PM pode. Isso. Nem a PM. Você dá arma, porque a PM não é só uma polícia preventiva, né? Mas o senhor está se referindo a uma reforma endógena das Forças Armadas. É como se as Forças Armadas tivessem que se autorreformar. Mas as Forças Armadas são um elemento do Estado brasileiro. Não é o caso da política e do governo do Brasil reformar as Forças Armadas? Mas o governo precisa ter vontade política para isso e o Congresso, mas não tem maioria no Congresso para isso. Ninguém quer mexer com isso. Por sorte nossa, os militares legalistas predominaram. Isso. Isso a gente tem que reconhecer. Isso. Felizmente para o Brasil. Primeiro. Segundo, eles agora estão aceitando que não aceitaram em 64. Até hoje está os mortos desaparecidos aí, a anistia foi ampla, geral e restrita, nem foi ampla, geral e restrita, foi uma anistia negociada que também anistiou, né, os crimes de Estado, vamos dizer assim. Apesar que nunca reconheceram isso e continuaram comemorando o 31 de março, né? Sim. E o Bolsonaro continua a defender os torturadores, dizer que não houve golpe, tudo isso. Então, esse é um problema muito sério, que não tem como transformar isso numa bandeira política. O país tem problemas mais graves e mais sérios para resolver, mas que é um problema histórico e grave, é. Eu espero que as Forças Armadas abandonem definitivamente essa ideia que eles têm um papel político, né? Não tem. Que, aliás, o Supremo Tribunal Federal, pela voz do ministro Luiz Fux, disse que não existe poder moderador na questão brasileira. Porque esse 142 foi um erro, foi uma concessão para aceitar a transição e a eleição dos governadores direta. Certo? Essas coisas são assim. Que poderia ganhar o prêmio do artigo mais mal redigido da história das Constituições. GSI, para que GSI tem Ministério da Defesa? Isso. E agora a GSI tem política cibernética, tem a política nuclear, tem a segurança do presidente, que não... O batalhão da Guarda Presidencial não precisa ser acionado, não precisa ter comando, é automático, tem um protocolo. Se o palácio está sendo atacado, eles têm que defender. Não fizeram nada. O GSI não fez nada. Então, para que GSI? A minha opinião sempre foi essa. Mas tudo bem. Então, vamos fazer um acordo com os militares. Qual é o acordo? Eles vão sair da política definitivamente. Eles estão aceitando. Eu estou falando coisas que o general Fernando Azevedo, né, falou no programa da CNN do William Vac. Nós não pedimos a Calha Norte. Nós não pedimos guarda costeira, fronteira, tudo isso não é função específica das Forças Armadas. O Poder Civil tem que resolver isso, porque também o Poder Civil, às vezes, chama as Forças Armadas para atividades, Projeto Rondon, certo? GLO, que não é papel dela. Porque todos os países continentais têm guarda de fronteiras. Você pode falar, não temos recursos para isso, então vamos usar as Forças Armadas. Tudo bem.
Eu aceito. Eu não tenho nenhum preconceito pelas Forças Armadas. Eu quero uma Força Armada 10 vezes mais poderosa que nós temos, entendeu? Quero uma Força Armada do tamanho do Brasil, de uma potência como o Brasil. E não tenho nada contra os militares. Né? O senhor acabou de falar há pouco que o Brasil tem que ter força de dissuasão, porque senão... Eu não tenho nada. Eu não tenho preconceito nenhum contra os militares. Eu fui ministro, pode consultar os ministros, os comandantes militares da época, entendeu? Eu sempre trabalhamos junto em várias questões, inclusive dos mortos desaparecidos, que eles concordaram em dar sustentação para nós procurar os mortos desaparecidos. Nunca tive preconceito, e falei, quando eu tomei posse, meus discursos, eu falei que eu tinha subido a rampa, que a vida tinha me dado a oportunidade de subir a rampa, certo? Com um general. Isso mostrava, né, o novo tempo que nós estamos vivendo. Mas eu também subi com a memória dos meus companheiros e companheiras, das famílias que tinham sido mortos pela ditadura. Né? Até agradeci ao Fidel, como presidente de Cuba, ao povo cubano pela solidariedade que nos deu. Então não é problema de ser antimilitar, ser pacifista, entendeu? Não é isso. Eu vejo com bons olhos o que está acontecendo. Por isso que o diálogo do ministro Zé Múcio e do presidente das Forças Armadas conseguiram sim avanços, porque quem participou vai ter que responder, certo? Vai sair das Forças Armadas, militar não pode fazer política nem ser candidato, tem que sair das Forças Armadas. Eu preferia também que quem está na ativa fosse ocupar cargo de ministro, fosse para a reserva. Não sei se isso vai ter acordo. Isso também assim também não está incluindo as PMs, né? Então, porque nós temos 500 fora esse mil problema PMs. das PMs, que é gravíssimo. Basta ver o que o governador Tarcísio está fazendo aqui em São Paulo, que está transformando a PM numa milícia bolsonarista. Está evidente que é isso que ele quer fazer. Porque, é inacreditável. A população de São Paulo, 88% a favor das câmaras. Já começou a morrer lá na Rota, que não morria há muito tempo. Isso. Certo? Polícia Mineira. Eu cresci ouvindo falar na Polícia Mineira que matava, né? Bandido bom, bandido morto. Esquadrão da Morte, Fleury. Esquadrão da Morte, Fleury. Aliás, o policial autorizado a matar vira bandido. O Né? Hélio Bicudo foi um dos que enfrentou, teve a coragem e tudo, né? Depois veio Rota na Rua do Maluf. Isso nunca funcionou, gente. Isso que o Tarcísio está fazendo não vai resolver nada. Nada. Nós sabemos o que quer. Você vê. É importante dizer, né, ministro, que à medida que tudo isso foi controlado, é que se chegou a São Paulo a ter o menor número de mortes por 100 mil, com uma polícia mais profissionalizada do Brasil. Estão fazendo justamente o contrário. O Lula vai se reeleger? A tendência é ele se reeleger. Há um bloco político e social capaz de elegê-lo. Mas nós precisamos fazer a política desse bloco político, desse bloco social, para ele se eleger. Não será uma eleição fácil, talvez mais difícil que a anterior. Por quê? Porque o bolsonarismo terá um candidato, talvez o Bolsonaro se inscreva até o TSE tornar inelegível, né? E depois ele indique alguém ou o vice que ele tiver. Ou repetindo a trajetória do Lula um pouco, ainda que, obviamente, em sinal circunstâncias inverso, diferentes também. Né? Segundo o PP, a União Brasil e o PR, para não falar dos outros partidos, Podemos e outros que existem, vão ter um candidato. Até para eleger senadores, governadores, deputados estaduais e federais. Né? Deputado da Câmara Federal, né? Porque federal é o Senado, né? Câmara dos Deputados, que representa a nação. O senhor acha que o Lula não sai candidato com o apoio desses partidos na sua leitura? Acho improvável. Não é. Se eu falasse há 2 anos atrás que o PR e o PP iam fazer parte da base do governo, vocês paravam o programa. Eu falei, o Zero enlouqueceu. Ele bebeu muito antes de vir para cá, ele está muito cansado. Mas você vê como é que é complexo a situação política brasileira. Acho que a tendência... Nosso objetivo é reeleger o Lula, evidentemente. Porque eu sempre penso em 8, 12 anos, porque os problemas do Brasil... O sistema penitenciário não vai mudar em 2 anos. O ensino médio profissional, esse precisaria mudar o mais rápido possível. Entendeu? A questão da ciência e tecnologia, o mais rápido possível. Porque a infraestrutura vai andar. Porque, como o Brasil tem condições de atrair investimentos... a transição energética, a infraestrutura, isso vai começar. E mesmo a reindustrialização é capaz de mudar muito. Agora, nós estaremos no segundo turno, mas não será fácil vencer no segundo turno. Por isso que o avanço da disputa política e cultural nos setores populares, a consolidação da frente ampla e fazer o país crescer são fundamentais. Qual é o futuro do PT depois do senhor e do presidente Lula? E da esquerda, não só do PT, da esquerda. Não, a esquerda e o PT... Porque a esquerda não está numa situação boa. Porque a Rede e o PV são partidos que não
cresceram, não tem uma liderança importante como a Marina Silva, lógico, mas não são partidos hoje implantados nacionalmente. O PDT e o PSB sofreram uma derrota eleitoral, Sim. do ponto de vista de parlamentares. Lógico que ganhou a prefeitura agora, o PSB ganhou, mas o PDT agora teve uma nova divisão com a saída do Cid Gomes e de lideranças do PDT para o PSB. E pela derrocada do Ciro, porque o Ciro fez 3% de voto. É uma eleição... Porque o Brasil é um país estranho. Nos países, geralmente... Pelo visto, ele pretende ter ainda menos no próximo. No país, geralmente nos outros países, quando um partido sofre uma derrota eleitoral, a direção renuncia. Na hora, na Grã-Bretanha, na hora. E faz um congresso e leva uma nova direção, né? Ou vai lá e apresenta, convence o partido que tem ainda condições de dirigir o partido. No Brasil, saem notas que foi uma grande vitória eleitoral. Avançamos. Parece as coisas da nossa esquerda, nós mesmos, no passado, que a gente... Né? A luta armada está avançando. Então, estamos ganhando, estamos ganhando. Então, esse é um problema sério. Então, à frente, e agora nós temos uma parcela da centro-direita e da direita democrática dentro do governo. E tem a figura importantíssima do Geraldo Alckmin, que foi fundamental para o Lula ganhar a eleição, fundamental. Né? Que está no PSB. Porque o PSDB dificilmente vai se reconstituir. Porque existe esse negócio de se pensar, nós precisamos do centro. Onde está esse centro? O centro. Conosco. É o que eu queria ouvir. Está conosco. Nós ganhamos a eleição porque o PT hoje é o centro também. Não, o PT, de certa maneira, eu vou dizer assim, ele é a força que aglutina. Ele teve a compreensão histórica que precisava o centro. Porque nós não teríamos vencido a eleição. Alguns... Nenhuma delas que foram vencidas pelo presidente Lula. Alguns repetem que às vezes venceria sem... Mas isso aí, contrafação, não dá para fazer na história. Sim. Nós vencemos porque nós construímos aliança, sempre. Porque vamos lembrar que no segundo turno em Minas Gerais, em 2002, Aureliano Chaves, Itamar Franco, Milton Cardoso, Aécio Neves, praticamente. Sim. O Lula teve apoio quase unânime no segundo turno, em Minas Gerais. Fora a figura do Zé Alencar, porque a figura do Zé Alencar, que era um homem fantástico, a importância dela não é que o empresariado apoiou o Lula, é que o pequeno comerciante, o pequeno empresário, quando viu o Lula com o Zé Alencar, falou, vou votar no Lula. E eles eram milhões, eles não eram dezenas de milhares, com os grandes e médios empresários. Porque o Zé Alencar, ele simbolizava um pouco, né? Porque ele era autodidata como o Lula. Né? Não sei se todo mundo sabe que o Zé Alencar era um autodidata como o Lula. E um homem que começou dormindo embaixo de uma escada, numa cama embaixo da escada. E era o nosso homem que batia no mercado financeiro, como se dizia, nacionalista, né? Do PT. Nacionalista. Industrialista, né? E tinha uma visão do mercado financeiro muito crítica, né? E jogou esse papel no governo. E era um orador fantástico, tinha um carisma fantástico. E pessoalmente era um homem fantástico. Mas como todos os grandes homens, que a gente faz uma imagem que é errado, que é uma cultura muito ruim, que não existe as pessoas... eu fico me lembrando quem foi o Xuxa. Quando você lê a biografia, mas esse cara é um... Agora alguém escreveu que essa história que não pode isso, não pode andar no carro do outro, não pode andar no avião do outro, que o Xuxa vivia só nos palácios, só nos no iate do Onassis. Desde 30, 40, né? Não é só depois da Segunda Guerra Mundial, não. Eu li a biografia dele, a visão que ele tinha era racista e colonialista totalmente. Totalmente. Mas você ia fazendo um senão a respeito do Zé Alencar que você não concluiu. Você ia falando, mas o Zé Alencar era isso, mas... Como todo homem também tem seus defeitos e suas qualidades, né? Eu fiquei curioso. E tem um filho fantástico, que é o Josué, que agora está dirigindo a Fiesp, né? Nosso amigo, sempre ele e a família, muito solidária comigo, inclusive. Eu tenho muita saudade do Zé Alencar, porque conviver com ele era uma maravilha, porque além de tudo era um homem alegre, contador de causas, entendeu? Gostava da vida, tinha paixão pela vida. O senhor articulou essa política de frente ampla, como o senhor já deixou claro aqui na entrevista, ela não começou ali para a formulação de 2002, ela é anterior. Mas em 2002 você tem uma consolidação dessa política de alianças, né, que o senhor construiu, de que o Zé Alencar fez parte.
Não existe mais essa figura que o Zé Alencar encarnou? Não, Ainda está? Onde está esse empresariado? Existe? Esse é o problema, porque às vezes eu falo assim, às vezes eu fico um pouco com o sentimento de solidão das esquerdas. Nós precisamos de aliados para mudar o Brasil. Que desses aliados? Gostei dessa. Solidão. Que desses aliados? Nós queremos mudar o Brasil. Queremos fazer o Brasil o que ele é. Mas quem quer fazer isso conosco? Daqui a pouco o agronegócio vai querer fazer parte, pelo que estou vendo, porque eles estão se dando conta que se tiver uma guerra... Você acha isso mesmo possível? Porque olha, o que tem, a concentração de reacionarismo ali me deixa espantado. Mas eles têm que... Agora, como o senhor conhece bem o Paraná, eu estou começando a ficar otimista, então. Mas quem fez a reforma do sistema capitalista? Não foi Bretton Woods? Foi. Que tinha que fazer. Porque o Putin, ele deu uma entrevista que ele fala dos fatores objetivos. O mundo está mudando e não há força capaz de impedir essa mudança, que é a ascensão da China e da Índia. Pensa bem, a ascensão da China e da Índia é de 3 bilhões de pessoas apenas, a metade do mundo. A Nigéria e a Indonésia vão ter 1 bilhão de habitantes daqui a 20, 30 anos, as duas juntas, 500 milhões cada uma. Já está indo para quê? Já são 500 milhões os indonésios e os nigerianos. Né? A África está mudando. A Europa, evidentemente, está estagnada e está em decadência. Os Estados Unidos, veja bem, os Estados Unidos, quem são os dois líderes dos Estados Unidos? O Biden e o Trump. Quem é líder na Europa? Essa figura, Luiz Inácio Lula da Silva, quando sai pelo mundo, ele é um líder. O Lula tem de procurar os evangélicos? Tem. Primeira questão sobre essa assim, fazer uma política específica voltada para isso? Primeiro, parece que ele resiste. Nós precisamos parar de falar essa pessoa é evangélica. Eu acho errado. Nós não falamos se a pessoa é católica. Os evangélicos têm todo o direito de fazer política. Os católicos nesse país sempre fizeram política. A Igreja Católica sempre fizeram política, sempre cobrou dízimo, sempre teve propriedades. E, se você levantar o patrimônio da Igreja Católica no Brasil, você cai de costas. Então vamos parar. O Estado é laico, mas segundo. Então eles têm todo o direito de fazer política. Eles não podem combater outras religiões. Seja o secretismo, seja o candomblé, o umbanda, o espiritismo, não até pode. Porque a Constituição proíbe. A Constituição não né? permite. Eles não podem fazer isso. E nem pode querer, né, no caso da Igreja Católica, certo? Ter uma política, um negócio, vamos quebrar santo, entendeu? Já mudou isso. Certo? E já é uma realidade que a Igreja Universal tem uma televisão, entendeu? Já é uma realidade que eles têm jornais, eles têm rádio. Tem partido. Tem partido, o Partido Republicano. Uhum. Então, isso aí tem que... Pode ter um presidente da Câmara. Tem que transitar em julgado. Nós não devemos disputar os trabalhadores e trabalhadoras, os setores sociais que são evangélicos por causa da religião. Tem que disputar os problemas sociais, econômicos e a questão política, cultural e democrática. Porque se nós enveredar pelo caminho de discutir religião... Porque a pior guerra que tem é religiosa, né? Olha a história da humanidade. É a pior guerra. Aliás, basta olhar o que aconteceu agora no mundo com o Estado Islâmico, né? E nós sabemos o que significa Estado teocrático, né? Que não é só Irã, não, porque a Polônia estava virando Estado teocrático. Sim, claro. A Polônia começou a ser crime você ofendeu o Papa João Paulo II, que já morreu. João Paulo II, o polonês, que já morreu, né? Que, aliás, levou a Igreja Católica para uma situação de decadência, ao combater e reprimir a Igreja de Teologia e Libertação, as comunidades de base, no mundo todo, que era a igreja que estava com o povo, né? Resultado, o povo está com o neopentecostal hoje. Isso é muita responsabilidade de João Paulo II. E nós vimos isso aqui no Brasil. Então, eu acredito que essa questão dos evangélicos, nós devemos fazer política social com relação aos evangélicos. Por exemplo, qual é a principal reivindicação da mulher evangélica em pesquisa? Meu filho na escola o dia todo. Então, a educação integral. Porque você vai tirando a religião e passando a discutir as outras questões. Porque essa questão do aborto, essa questão das armas, essa questão do casamento mesmo sexo e outras questões, elas não vão mudar. É uma questão cultural, religiosa. É uma fé. Você não pode discutir fé com alguém. Todo mundo tem fé. Primeiro, nós somos uma nação cristã, não vamos querer discutir isso, pelo amor de Deus. Nós somos uma nação cristã, nós fomos educados assim. Nós crescemos na nossa família, na escola, na vida assim. Né? Que tem agnóstico, ateus, tem N religiões no Brasil, tem. Mas não devemos lutar contra a realidade. O senhor acha que esses movimentos identitários que há, e muitos são próximos do PT,
Cuidado que o senhor arruma uma briga feia, vai depender, a resposta é sua, a pergunta é minha. Mas a direita disse que nós terceirizamos o PSOL, senhor. O PT é esperto. Não, essa questão, assim, eu sou totalmente favorável, evidente, à agenda da igualdade. Aliás, a agenda da igualdade, já vou repetir, da igualdade racial, de gênero, LGBTQIA+, em grande parte e ambiental, é uma agenda do capitalismo do século XXI. Não é da esquerda. Uma agenda liberal. A esquerda defendia isso como minoria no mundo, né? As forças políticas de esquerda defenderam o voto da mulher, que, aliás, no Brasil, em 34 foi, mas precisava autorização do marido. Veio em 46, né? Então, esse é um fato. Traz um desgaste, mas nós não devemos parar de defender por isso. Agora, o que não pode é virar a principal pauta de um partido de governo como o PT. E nem no governo pode virar a principal pauta. Que o governo tem que dar esses direitos para a sociedade, ele tem, mas ele depende do parlamento, né? E o parlamento pode não querer dar. Porque no Brasil é assim. Nós, toda hora que vamos fazer política de governo, ou nós vamos avaliar o governo, nós temos sempre que lembrar que é uma democracia, que o parlamento tem poder. E agora mais ainda por causa das emendas, né? Porque passou a ter um poder, inclusive, eleitoral e um poder sobre os prefeitos. Financia campanhas. Se bem que os governadores também no Brasil hoje... Tem muitos estados muito bem organizados no Brasil hoje, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, tirando... Os estados hoje têm muito mais condições. Você vê que o Nordeste, por exemplo, já mudou completamente. Se alguém aqui em São Paulo pensar que o Nordeste que ele tinha na cabeça no passado existe hoje, está errado. Qualquer cidade no Nordeste média e grande hoje é uma cidade igual à cidade de São Paulo, do Paraná. O Nordeste está mudando. E agora a agricultura do semiárido vai mudar. E o Nordeste vai mudar muito nos próximos 10 anos. Daqui a 10 anos nós vamos ter outro Nordeste. Já está acontecendo. Aliás, muito produto... também da política. Facilitando a vida do PT ou dificultando? Não. Nenhuma coisa. Porque você sabe que o Lula, em 89, perdeu a eleição por causa do Padrinho Cícero e por causa do Frei Damião. Os católicos, a imensa maioria dos trabalhadores rurais, dos meeiro, parceiro, votaram no Collor. É o Lula que construiu uma base social lulista e pró-PT no Nordeste, com as políticas sociais dele. Por isso que eu falo que não deve discutir a questão religiosa. Nós não fomos discutir que o Lula era católico, que o PT foi um partido formado principalmente pelos católicos. Nós vamos fazer política. Então, o que nós vamos fazer é política com relação à população em geral, que os evangélicos vão mudar de comportamento. Quando o senhor fala assim, eu fico com a impressão, não sei se você fica também, que o ministro fala, nós precisamos fazer isso. Mas eu fico com a impressão também que o senhor está dizendo nós não estamos fazendo isso. Estamos fazendo, mas não... Ou fazendo mal. Na intensidade que precisamos fazer, também pelas condições do governo, que é 1 ano e 3 meses, no caso. Aliás, 1/3 do governo já passou, né? 16 meses, né? É muito pouco tempo. Ó, não sei se foi eu li um artigo hoje eu li um jornal falando sobre a pesquisa, que tem que lembrar que tivemos 10 anos de atraso político, econômico, tudo, né? O Lula pegou o Brasil depois de 10 anos que vinha, né? É muito o que nós estamos fazendo relativamente. Agora, é muito pouco pelo que o Brasil precisa. A vida é assim. A vida é dura. E economia, eu aprendi uma coisa. Você resolve um problema, aparece outro. Porque a economia depende de tanta coisa, né? Às vezes é o clima. Quem foi a pandemia? Quer problema mais grave que surgiu no mundo? Mudou a logística mundial, acabou com a globalização, destruturou as cadeias produtivas, uma pandemia. Isso é economia? Não é nada de economia. Mas aconteceu. Então, o Brasil é um país também... Esse problema climático está cada vez mais sério para nós. Você vê hoje, né? O Rio suspende feriado 3 dias. Sim. E o Rio Grande do Sul também está passando... Então, os problemas climáticos... Que tende a se agravar. O que aconteceu em Roraima, ou Pantanal... Então, há um problema, os problemas econômicos dependem muito de gestão, de governança e de pactuação. Porque qual é o problema nosso com o mercado financeiro? Ele é muito poderoso, porque ele é mundial. Não existe mercado financeiro brasileiro. Eu falei, muita gente não gostou, que o Brasil não tem independência econômica, né? Mas não tem. Não tem. Porque
a força do capital financeiro internacional e do capital financeiro nacional nos impõe limitações, aliás, pela independência do Banco Central também, por ter minoria no parlamento, é tudo limitação para o governo fazer política de governo. O senhor está com 78 anos, é isso? Bem vivido. Bem vivido. Acabei de fazer, 16 O senhor não de tem março. vontade de descansar, curtir? Eu sei que é uma mas pergunta frívola mas para um homem da sua dimensão. Mas, ao mesmo tempo, é uma pergunta justa. Não, mas eu vivo a vida. É? Primeiro que como eu sou mineiro, família para mim é muito importante. Então eu vivo muito bem com minhas filhas, né? Com o Zeca, meu filho, que eu acabei São de ganhar. 6 filhas e um filho. Não, na verdade, eu tenho o Zeca 3 filhos. e 3 filhas. Sim, eu criei Cria. 2 irmãs da Camila e quando eu fui casado com a Ivanice Santos, eu criei a Gabriela, que eu considero também minha filha. Mas filhas minhas não é a Joana, a Camila, a Maria Antônia e o Zeca, mas eu considero. E tem netos, né? Tem uma neta a neta de 30 anos, que é a filha do Zeca, que é advogada, nós moramos lá em Brasília juntos, e tenho uma neta de 3 anos e alguns meses, 2 anos, um menino, e agora um menino, outro, que até a minha filha põe o nome de Vitor Dirceu, que vai fazer 4 meses agora, dia 24, né? Vai fazer 4 meses. Segundo que eu gosto de ficção científica, gosto de policial, entendeu? Eu sou disciplinado no exercício, eu procuro também me preservar. Adoro viajar pelo mundo e pelo Brasil. Você vê, depois eu recebi o passaporte de volta de fevereiro de 20, mas só pude viajar em 21. Eu já fui nos 15 países já, 20, e já visitei alguns 2, 3 vezes. Eu ia agora à Rússia e à China. Eu adiei por causa do problema da pneumonia e também por causa do inverno e a viagem de 14 horas, os médicos ficaram assim, é melhor você esperar um pouco. Então eu vivo a vida. Sou corintiano, entendeu? Eu vivo a vida. Muito bom. Sofro, estou sofrendo agora porque o nosso time está uma confusão danada. Para falar a verdade, eu fui muito beneficiado pela vida, porque eu sou um sobrevivente, né? Eu podia ter morrido tantas vezes, entendeu? Na luta armada, tudo que eu fiz na vida. Então, eu sou muito grato à vida, assim, nesse sentido. Primeiro, não guardo mágoa, ressentimento, não fico dando volta no que passar. Reconheço meus erros, eu sei. Sempre estou pensando neles. Né? E, no fundo, o que eu sou é contemporâneo, né? Eu vivi minha época. Agora, eu, às vezes, encontro pessoas conversando e começam a contar a vida de todo mundo, de todo cidadão, toda cidadã, todo homem, toda mulher, tem coisas fantásticas. Você conversa com pessoas que... Umas mais que outras. Não, mas você pensa bem, vamos pensar, o Brasil que ele é, o que custou para nossos pais e avós construir esse país? Né? Já pensou? Os milhões de brasileiros que passaram a vida toda em necessidade para esse país ser possível ser construído. A história do Lula, porque a minha história... Eu nasci numa região rica, que é o sul de Minas, que, aliás, agora está riquíssimo, né? Ali Itajubá, Santa Rita, Sapucaí, Varginha, Pouso Alegre, aquilo é uma potência. Eu nasci na fronteira de São Paulo e Minas. Eu não vi pobreza na minha infância. Eu vi no cinema e nos livros. Eu não vi. Então, eu fui privilegiado. Esse colégio de São Miguel, dos padres franceses, meus pais. Então, também tive o privilégio de viver numa época fantástica, né? Que foi... E viver a ditadura, que me deu a oportunidade também de que me acordou, né, para a política. Se bem que eu acho que a política estava lá, já no meu pai, em Passa Quatro, na cidade de Passa Quatro. Né? A Passa Quatro, inclusive, teve voluntários para defender Passa Quatro na Revolução de 30 e 32. Era um dos tios meus, inclusive, que foi voluntário. Então, e tem esse lado meu, essa paixão minha pela história, que eu, inclusive, li todos os historiadores de direita do Brasil. Agora, na prisão, eu reli todos os clássicos brasileiros. Falei, vou ler, tem, inclusive, Casagrande Senzala, o Faoro, fui lendo tudo, Celso Furtado, fui estudar tudo de novo. E organizei uma biblioteca, né? Eu fui trabalhar na biblioteca e falei, não, eu vou introduzir 1000 livros, fizemos uma biblioteca de 4.000 livros. Preso lê. Essa visão que estão fazendo dos presos, metade dos presos são usuários. A maioria dos presos tem 19, 24 anos. A maioria são pessoas de famílias pobres. Isso que estão fazendo é um crime, porque tem 10%, 5% que está no crime organizado. É lógico que o cidadão hoje, agora mesmo, meu genro, estava na escola,
com a minha neta de 3 anos e pouco dia, vem 3 pivetes, pede uma esmola para ele, ele abre, o cara põe uma arma, entendeu? Eu sei que essa é a realidade e tem que ser combatido. Todo mundo me conhece que eu sou do combate. Eu não sou contra a repressão, não. Só que isso que estão fazendo não vai resolver. Claro que não. Você tem inteligência. O problema de segurança pública... Vai criminalizar o combate. Você percebe? Se não deu certo, o maluco por acaso a rota na rua deu certo. O Carandiru matou 111, deu certo. Não vai resolver por isso. Eu sou totalmente favorável, Sérgio, que haja lei e ordem. Entendeu? Eu não sou contrário a isso. Agora, o que está vendo é que eu estou falando. O crime vai corromper. Qual foi o principal problema das UPPs, no Rio de Janeiro? Unidade de Polícia Pacificadora. A cúpula da Polícia Militar estava corrompida. Quando eu vi aquele filme Tropa de Elite, falei, gente, isso aí é a maior mentira, que isso não existe, isso aí é uma ficção. Tudo bem, cinema vale tudo. Por isso que eu nunca brigo contra as interpretações que estão no cinema, que é isso, companheiro, se é assim. Eu falo, gente, é ficção, gente. No cinema não é memória. Mesmo memória, eu mesmo me peguei muitas vezes e falei, gente, eu estou fazendo ficção, não aconteceu isso aqui. Quando eu lia de novo, não foi bem assim. Você vai escrevendo, você começa a querer, de certa maneira... Então, consertar o... Então, são coisas que... Essa questão da segurança pública é muito grave, gente. O crime organizado toma conta de um país. Tomou do Equador, tomou da Colômbia, tomou do México. Em 2013, quando nós fomos para o governo, eu falava, gente, vamos criar a Guarda de Fronteira, vamos criar o Ministério, vamos mudar o sistema penitenciário, isso vai virar um problema, vamos tirar o DEA do Brasil, vamos criar a Autoridade Nacional contra o Narcotráfico. Tudo isso eu propus, Autoridade Nacional contra o Narcotráfico. Vamos tirar do GSI a questão da prevenção, tratamento da droga, vamos levar para o Ministério da Justiça. Isso o Márcio conseguiu, levou para o Ministério da Justiça. Ministro, já tinha essa visão. O senhor, e agora para encerrar mesmo, o senhor já foi o segundo homem, segundo a imprensa, e era mesmo, o segundo homem mais poderoso do Brasil. Caiu em desgraça, teve uma sequência, foi preso, saiu, tem coisas hoje pendentes no STJ, no STF. Fez uma festa de aniversário, estava todo mundo lá, e voltamos ao começo da nossa conversa, e se disse, puxa vida, olha só quanta gente na festa do Zé Dirceu, e sempre com uma certa aura especulativa de que, é que o Zé Dirceu pode muito. O que é que pode Zé Dirceu? Não, eu não tenho poder assim, político, nem tenho assim, poder de fato. Né? E nem fiquei rico. Esses dias uma sogra de um amigo meu, ele falou que era meu amigo, tudo, que tinha até pensado em me convidar para feijoada. Ela falou, mas ele é dono de todas as praias de Cuba. Eu não queria ser dono de todas as praias, não, só do Caio Guilherme. Só do Caio Guilherme. Depois você aluga um O Ken Pisque construiu um negócio, um hotel lá, um resort, que é mais bonito que Maldivas. Na verdade... Qual é o poder do Zé Dirceu? O que pode... Não, meu poder é pelo que eu defendo, que eu falo, que eu escrevo e que eu articulo. Porque eu não tenho poder de fato, assim, poder real eu não tenho, porque também não é verdade que eu já decidi ser deputado federal, nada. Primeiro nós temos que vencer a eleição e ajudar o governo, ajudar o presidente Lula. O ano que vem vai ser um ano que já começa a sucessão, se não tomar cuidado, em abril. O PT vai fazer um congresso, nós temos que ajudar o PT também. Não quero disputar cargo no PT, mas o PT precisa mudar. Mudar porque ele está noutra fase, em outro momento histórico. E tem o fato que nós vamos chegar nos 86 anos, 85, se o Lula for reeleito, né? 2030, entendeu? Então, vai ter que pensar já o PT nesse sentido. Aí, no final de 2025, olhando o cenário político, será que é importante eu ser deputado ou não? É melhor eu ficar fazendo o que eu estou fazendo, entendeu? Porque porque eu vou voltar a advogar, como eu já estou voltando, então a minha vida profissional vai ser isso, e eu posso fazer política no Brasil. Eu tenho muitas maneiras de ajudar, eu não preciso estar no governo, não preciso estar na Câmara. Talvez por justiça eu devo voltar à Câmara, por justiça, porque fizeram comigo. Porque me caçaram na política, não tem nada a ver. Não tinham prova nenhuma, até que eu fui absolvido de formação de quadrilha, e seria
de corrupção se não tivesse inventado o domínio de fato, que o próprio criador do domínio de fato veio ao Brasil, deu uma entrevista para a Folha e disse que aquilo era um absurdo. Entendeu? E depois a Lava Jato é outra história, vai ficar claro agora quando me julgarem no STJ e no Supremo, entendeu? Então, eu me sinto muito bem como eu estou, muito bem, eu não preciso ir para o governo, porque eu ajudo. Dentro das minhas limitações, eu sempre estou procurando ajudar o presidente Lula. Muitas vezes escrevendo e falando o que não agrada, mas ele mesmo falou que não queria puxar sacos, lembra? Isso. Que tinha que falar. E agora repetiu esses dias que tem que ter crítica. Então eu me sinto... E ele me falou para mim publicamente também, por que você não aparece mais? Sai, apareça, fale, né? Falou 2 vezes, né? Falou numa reunião que teve na festa do PT do ano passado, aliás, né? Meu aniversário, e falou no Fórum de São Paulo, que ele falou de novo. E é por isso que ele veio aqui no Reconversa, né? Será que aparece mais? Mas aparece bem, né? Isso sem dúvida nenhuma. Que baita papo com Zé Dirceu. Obrigado pela conversa. Eu que agradeço a oportunidade. Eu vou mandar um e-mail com 78 perguntas que eu tenho remanescentes. Obrigado, ministro. Obrigado. Gostou do programa? Obrigado. Se inscreve no canal, dá like. Isso é importante pra gente, tá bom? É isso aí. Obrigado. Boa. Valeu.